Galera, vamos falar nesse vídeo sobre algumas modalidades de contrato. Vamos falar sobre contrato de depósito, contrato de fiança, sobre contrato de transporte e falar também sobre gestão de negócios, tá certo? Vamos fazer uma abordagem mais sucinta sobre esses temas, mas sempre muito útil. Primeiro, o contrato de depósito. O contrato de depósito ele tem um conceito, pessoal, limitado no artigo 627 do Código Civil. Olha lá. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Tá certo? Então, através dessa modalidade de contrato, o depositário ele vai receber um bem de propriedade do depositante para que ele guarde como se fosse seu. E é um contrato que, em regra, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que em regra ele é gratuito. Então, ele tem essa peculiaridade. Quais são as características desse contrato, pessoal? Primeiro, a guarda de coisa alheia, né? Então, o depositário vai ficar responsável por tomar conta, por zelar, né? Por um bem que é de propriedade do depositante, tá certo? Olha o que o artigo 640 fala pra gente. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada nem dar o depósito a outra. Então, esse bem, o qual ele vai ficar vinculado através do contrato de depósito, ele não vai poder utilizar, tá certo? Nem vai poder entregar esse bem a terceiros sem autorização expressa do depositante, né? Então, vamos imaginar o exemplo assim: o depositante confia ao depositário a guarda de uma joia. Aí o depositário fica inseguro em guardar essa joia na sua casa e procura guardar esse bem num cofre bancário. Para que isso tenha validade, né? Para que ele se exaura de qualquer tipo de responsabilidade, deve haver autorização do depositante, autorização prévia, certo? B. Entrega da coisa pelo depositante ao depositário, né? Seja com o fim do prazo estabelecido pelo contrato, né? O termo final, ou quando o bem aí for requisitado pelo depositante, tá certo? O objeto desse contrato vai ser um bem móvel. Quando a gente fala em contrato de depósito, a gente está falando de bem móvel. Tá certo? É um contrato temporário, é um contrato gratuito, exceto se for determinada a remuneração pela vontade das partes, né? E vai se constituir em duas espécies, né? Um depósito voluntário e um depósito necessário. Vamos falar um pouquinho sobre o depósito voluntário, né? É aquele onde o contrato de depósito vai propriamente dito ser celebrado, né? O depósito voluntário provar-se-á por escrito. Galera, esse artigo 646 ele tem uma peculiaridade aqui, tá? O contrato de depósito ele pode ser feito verbalmente, né? Ele não é um contrato necessariamente escrito, mas a prova do depósito tem que ser escrito. Por exemplo, o recibo de entrega do bem, tá ok? Então, quando a gente fala do recibo, da comprovação da entrega do bem, essa deve ser feita por escrito, sim, tá? Quais são as obrigações das partes, pessoal? Primeiro, com relação ao depositante, ele tem a obrigação, primeiro, de reembolsar todas as despesas que o depositário teve, né, para o cuidado do bem, tá certo? Inclusive para sua conservação, né, como por exemplo, o depósito de um animal, né? Todas as despesas que o depositário teve para alimentação, por exemplo, desse animal, devem ser ressarcidas pelo depositante. E também reembolsar, indenizar todos os prejuízos que o depositário teve em razão do contrato de depósito. Vamos imaginar o exemplo assim, ó. O depositário ele é um criador de gado e ele recebe do depositante um animal, né, uma cabeça de gado para ele tomar conta. E esse animal, né, essa cabeça de gado, vamos imaginar que ela estava contaminada com um vírus raro e um vírus absolutamente letal, né, e acaba por dizimar a criação, né, desse depositário, tá certo? Nesse caso, o depositante vai ter que arcar com todas as despesas, com todos os prejuízos que o depositário sofreu em razão desse ato, tá certo? Em razão desse contrato que ele celebrou. E se o depositante não pagar? Olha o que o artigo 644 fala para nós, ó. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido das despesas ou dos prejuízos a que se refere ao artigo anterior, provando imediatamente os prejuízos ou essas despesas. Então ele vai ter direito de retenção do bem, né? E o depositário, qual que é a obrigação dele aqui, pessoal? Artigo 629, ó. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e a diligência que costuma com que
com o que lhe pertence, bem como a restituí-la com todos os frutos e acrescidos quando exige o depositante. Então, o depositário recebeu do depositante uma égua prenhe, né, a título de depósito. E no meio do transcorrer do contrato, essa égua pariu e teve lá um potro, né? Nesse caso, quando ele for devolver a égua, tem que ser devolvida a égua e o potro também, tá certo? E onde vai ser feita a restituição? No local onde o bem estiver sob a guarda do depositário, tá certo? A gente tem também, pessoal, o depósito necessário, que é estabelecido pelo artigo 647 do Código Civil, que é o depósito legal, né? O depósito é necessário. Que se faz em desempenho de uma obrigação legal, né? Então, um exemplo nessa situação. O indivíduo que é administrador de bens de uma determinada pessoa, ele acaba se tornando incapaz. Então, nesse caso, os seus representantes, né, imediatamente vão procurar devolver esse bem, né, ao seu legítimo proprietário, certo? E caso o proprietário não aceite, eles vão fazer o depósito judicial desses bens. Então, o depósito decorrente de uma obrigação legal. E o 2, né, que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como incêndio, inundação, naufrágio ou saque. Então, que é o chamado depósito miserável, né? Nesse caso, pessoal, né, a vítima de um incêndio, vítima de uma inundação, né, de um furacão, ela vai procurar salvar pelo menos parte do seu patrimônio, deixando eles a cuidado de uma outra pessoa, né? E essa modalidade de depósito pode ser remunerada, né? Isso aí vai variar conforme a necessidade, a vontade das partes, né? Temos também o depósito de hospedeiro, pessoal. Olha como que vai se configurar isso aqui. Artigo 649 do Código Civil. Aos depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado o das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias onde estiverem. Parágrafo único. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos seus furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas em seus estabelecimentos. Então, todas as bagagens, né, que são recebidas, né, nos hotéis, nas pousadas, né, de propriedade dos seus hóspedes, serão consideradas, né, como um contrato de depósito com relação aos hospedeiros, né, com relação aos proprietários desse estabelecimento. E vão ficar responsáveis por todos os prejuízos que foram causados, né, pelos seus funcionários, né, em razão dessa relação jurídica. Aqui eu aconselho vocês a darem uma olhadinha no artigo 932 do Código Civil, né, que fala sobre responsabilidade por ato de terceiro. Vale a pena essa observação, tá certo? Nesse caso, pessoal, o hotel vai ser responsável pelas bagagens usualmente, né, utilizadas por essas pessoas quando elas se submetem à hospedagem nesses estabelecimentos, né? Vamos imaginar também agora alguns exemplos. Quando de alguma maneira o hospedeiro ele pode se esvair dessa responsabilidade. Primeiro, né, se ele tem lá um cofre e ele sugere aos hóspedes que guardem bens de maior valor nesse cofre, né? Se o hóspede não se submeter a isso, se esse bem vier a perecer, vier a se perder, né, não vai ser responsabilidade do dono do hotel, tá certo? Além disso, pessoal, a gente tem que deixar claro aqui também que também serão responsáveis os hospedeiros apenas pelos bens usualmente utilizados, né, nessas relações de hospedagem. Então, joias muito caras, grandes quantidades de dinheiro, objetos eletrônicos que não são normalmente utilizados nessas circunstâncias não vão ser considerados para efeito dessa regra, tá certo? Pois bem, era isso que a gente tinha para falar sobre o contrato de depósito, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre o contrato de transporte. Conceito desse contrato, pessoal, artigo 730 do Código Civil. Pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas. Então, né, através de uma contraprestação financeira, alguém vai se responsabilizar, né, pelo transporte de bens ou de pessoas, tá? É uma obrigação de resultado. Então, qualquer tipo de prejuízo que a coisa, né, venha a sofrer, né, ou mesmo a pessoa, quando a gente fala de transporte de pessoas, vai ser de responsabilidade do transportador, exceto se ele conseguir comprovar força maior. E essa responsabilidade, no caso do transporte de pessoas,
também é aplicada às bagagens, tá certo? O transportador é responsável também objetivamente pelo transporte das bagagens dos seus passageiros, né? E é uma responsabilidade objetiva, né? Vai ser apurado independentemente de culpa do transportador. Olha o que o artigo 734 fala para nós. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor de bagagem a fim de fixar o limite da indenização. Tá certo? Então, para efeito de indenização, ele pode pedir que o passageiro determine o valor da bagagem que está sendo transportada. Facilita, né, nesse sentido, uma eventual reparação. Certo? Transporte de pessoa, pessoal. Quando ele vai se iniciar essa responsabilidade? Quando o passageiro entra no ônibus, entra no avião, entra no trem, no navio, tá certo? Quando ele ingressa no meio de transporte. E também uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade, né, é uma obrigação de resultado, como a gente acabou de falar. No caso do transporte ele ser atingido por um eventual assalto, né, tiroteios, como a gente vê muito, né, em transporte em rodovias, transporte terrestres, né? Como vai ficar a questão da responsabilidade do transportador? Nesse caso, a jurisprudência entende, por ser um programa de segurança pública, que não é justo, né, atribuir ao transportador essa responsabilização. Então, nesse caso, ele não vai ter responsabilidade de indenizar os prejuízos causados, né, aos seus clientes, né, em razão desse ato. E no caso do transporte de coisas, pessoal, como que a gente vai ter essa responsabilização? Primeiro, né, a gente tem aqui três entes, né? O remetente, que é aquele que destina, né, que vai determinar o transporte do determinado produto. O transportador, que é quem vai realizar esse deslocamento, né, esse traslado. E o destinatário, que é aquele que vai receber o bem, né? Então a gente tem essas três pessoas aqui dentro dessa modalidade contratual. Olha o que os artigos 750 e 754 dizem a respeito. Olha lá. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele ou seus prepostos recebem a coisa e termina quando é entregue ao destinatário ou depositado em juízo, se aquele não for encontrado. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos. Parágrafo único. No caso de perda parcial ou avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação com o transportador, desde que denuncie o dano em 10 dias a contar da entrega. Esse prazo de 10 dias não é para entrar com a ação, simplesmente para notificar o transportador a respeito do defeito que ele não conseguiu perceber no momento, né? Existem situações onde o defeito é nítido, mas existem situações onde o defeito ele vai ser percebido depois, né? Então, para essas situações, ele tem 10 dias para notificar o transportador. E depois dessa notificação, ele tem um prazo para entrar com a ação normalmente, tá certo? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Importante a gente destacar isso aqui. Se o transporte não puder ser realizado, pessoal, como que a gente vai ter essa circunstância? Esse artigo 753 ele é muito importante, né? Vamos dar uma lida nele. Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará incontinente, né, ou seja, imediatamente, instruções ao remetente e zelará pela coisa, cujo perecimento ou deterioração responderá salvo força maior. Então ele vai ter que tomar conta do bem, né, em razão dessa interrupção, né, dele não poder continuar o transporte, né, e vai ser responsável, inclusive, por eventual perecimento ou deterioração desse bem, né? Olha lá agora as instruções que a gente tem nos parágrafos desse artigo. Perdurando o impedimento sem motivo imputável ao transportador e sem manifestação do remetente, poderá aquele, né, ou seja, o transportador, depositar a coisa em juízo ou vendê-la, obedecidos os preceitos legais e regulamentares ou os usos locais depositando o valor, né? Ele pode inclusive vender o bem, né? Desde que, lógico, o dinheiro vai ficar à disposição do remetente. Parágrafo 2º. Se o impedimento for de responsabilidade do transportador, este poderá depositar a coisa por sua conta e risco, né? Vai ter que arcar com os custos e também com eventuais perecimento ou deterioração desse bem, né? Mas só poderá vendê-la se perecível, certo? Parágrafo 3º. Em ambos os casos, o transportador deve informar o remetente da efetivação do depósito ou da venda, né? Lógico que o remetente tem que ficar a par de tudo que estiver acontecendo, né?
E o parágrafo 4º. Se o transportador mantiver a coisa depositada em seus próprios armazéns, continuará a responder pela sua guarda e conservação, sendo-lhe devida, porém, uma remuneração pela custódia, a qual poderá ser contratualmente ajustada ou se conformará aos usos adotados em cada sistema de transporte. Né? Então, se ele tiver seus armazéns tomando conta do bem, ele vai ter direito até uma remuneração. Não deixa de ser um contrato de depósito aqui, né? Interessante. Vamos falar um pouquinho sobre os principais direitos e deveres do transportador. Dentro dos direitos do transportador, ele tem o direito a reter, pessoal, 5% da importância, né, que ele vai ter que restituir ao passageiro quando esse passageiro desiste da viagem, a título de multa. Né? E dever principal, ser responsável objetivamente pelos danos causados, inclusive a bagagem do passageiro, né? Salvo se comprovar força maior. Dentro do que diz respeito aos direitos e deveres dos passageiros. Os seus direitos, ele tem o direito, né, principal de rescindir o contrato de transporte, desde que dê um tempo razoável para o transportador vender, né, recomercializar a sua bagagem, a sua passagem, desculpe, né, a sua passagem, certo? Qual que é esse prazo razoável? Não há uma regulamentação específica. Então, vamos seguir o exemplo que é dado na questão do transporte de passageiros terrestre. 3 horas, tá certo? Até antes da viagem, é um prazo que é considerado razoável. E se não for respeitado esse prazo, for vendido a passagem apenas num prazo inferior a essas 3 horas? Mesmo assim, ele vai ter o direito a ter a devolução desses valores quando ele conseguir comprovar que o transportador conseguiu vender, tá certo? O seu local no ônibus, ou seja, ele não teve prejuízo. E qual que é o principal dever do transportado, né, do passageiro? Se submeter às normas, né, que são estabelecidas pelo transportador para a realização, né, efetivação desse contrato. Certo? Então, uma abordagem bem rápida, bem simples, esse é o contrato de transporte. Vamos falar um pouquinho agora sobre o contrato de fiança, pessoal. E que já tem um conceito bem interessante no artigo 818, olha lá. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Né? Quando a gente fala da fiança, a gente está falando de uma situação onde o credor e o devedor, né, firmaram uma obrigação. Né? Em regra, essa obrigação tem que ser arcada pelo devedor. Mas a gente está falando de uma circunstância onde um terceiro vai chegar para o credor e falar assim: credor, se esse devedor não te pagar, eu pago, inclusive assumindo com o meu próprio patrimônio, né? Que é a garantia fidejussória. Né? Diferentemente aqui, a gente tem a garantia real, quando o próprio devedor indica um bem seu que vai responder caso ele não arque com obrigação. Por exemplo, quando o cara vai fazer um empréstimo no banco e ele fornece a sua casa, né, a título de garantia. É uma garantia real, garantia do imóvel, tá certo? A fiança, pessoal, ela sempre vai ser feita por escrito, tá certo? É o que o artigo 819 fala para nós. E também, em razão da sua grande... Né, as grandes consequências que ela traz ao patrimônio do terceiro, ela vai ser... Né, ela vai ser interpretada de forma restrita, de forma totalmente limitada aos termos que ela foi estabelecida. Galera, é possível fiança parcial, que o fiador garanta apenas parcela da dívida que foi firmada entre o credor e o devedor? É possível, tá certo? E o máximo que a fiança pode arcar é com o valor total da obrigação, né? Nunca em condições menos benéficas, em condições mais complexas do que aquelas assumidas, inclusive, pelo devedor originário. Olha o que o artigo 823 fala para nós, galera. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas. E quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Então, a obrigação é o parâmetro máximo, né, que o fiador vai poder arcar como responsabilização. Vamos falar um pouquinho também sobre algumas características e os requisitos objetivos da fiança. Primeiro, o casado. Como que ele vai poder ser fiador? Para que ele possa ser fiador, ele precisa da autorização, né, do seu cônjuge, ok? É a famosa outorga uxória ou outorga marital. Essa outorga não significa que o cônjuge, né, também está arcando sendo fiador. Não, simplesmente está autorizando que o seu parceiro, né, seja fiador do devedor, ok? E o leiloeiro, agente fiscal, tutor, curador, não pode ser fiador, pessoal. Ele está livre, né, desse encargo. Por quê? Em razão das atividades que ele exerce. Os requisitos objetivos também, pessoal, é importante a gente destacar, né? Que a fiança ela pode ser aplicada a qualquer tipo de obrigação, tá certo?
E qual que vai ser... Quando o credor... Melhor, quando o fiador ele vai ser necessariamente responsável pelo pagamento da dívida, né? A partir da citação do devedor para pagamento. A partir dali, o valor, né, que vai ser apurado vai ser o valor que o devedor vai ficar responsável. Lógico que limitado, né? Por exemplo, a fiança parcial que a gente acabou de falar. Tá certo? Importante. A fiança pode ser constituída, inclusive, contra a vontade do devedor. Por quê? Porque é um benefício do credor, né? De garantir uma maneira mais efetiva o pagamento da dívida. Olha o que o artigo 820 fala para nós. Pode estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Com relação à fiança, pessoal, sem dúvida alguma, um dos conceitos mais importantes que a gente tem é o benefício de ordem, né? Para a gente entender ele, a gente vai ler os artigos 827 e os artigos 820, e o artigo 828 do Código Civil em conjunto, tá certo? Olha lá. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os meios do devedor. Então, o fiador pode falar o seguinte para o credor: credor, eu sei da minha responsabilidade, mas primeiro tenta obter o pagamento da obrigação com os bens do devedor, né? Depois eu vou arcar pessoalmente com o pagamento. Então ele tem essa possibilidade. Para isso, ele vai indicar os bens do devedor que estejam livres, né, para poder atender os interesses do credor. Esse benefício, que é chamado de benefício de ordem, só não vai poder ser utilizado nas situações do artigo 828. Olha lá. Só não vai poder ser utilizado, então, se o fiador renunciou expressamente, se ele se obrigou a pagar a dívida como devedor principal ou solidário, né? Aí, lógico, o credor vai poder executar quem ele quiser, ou os dois de maneira conjunta, o devedor originário e o fiador. E se o devedor for insolvente ou falido, né? Então, nesse sentido, quando isso acontece, o fiador não pode fazer muita coisa, né? Ele vai ter que assumir com esse ônus, ok? Quando a gente tiver mais de um fiador, pessoal, como que a gente vai ter essa circunstância? Aqui a gente tem que destacar o seguinte: quando a gente tem mais de um fiador, a gente pode ter duas circunstâncias: ou uma obrigação solidária ou uma obrigação divisível. Quando a gente tem uma obrigação solidária, quando todos os fiadores são responsáveis pelo pagamento total da dívida. Então, nesse caso, né, todos são o credor vai poder acionar todos conjuntamente, é uma obrigação solidária. Mas a gente pode ter também vários fiadores, cada um responsável por apenas uma parte da dívida. Então, nesse caso, cada um vai ser responsável apenas pelo seu quinhão. E aí a gente está diante de uma obrigação divisível, tá certo? É o que o artigo 829 fala para nós, ó. A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservarem o benefício da divisão, certo? Estipulado esse benefício, cada fiador responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe couber o pagamento. É o que a gente falou, né? E o artigo 830. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será por mais obrigado, tá certo? E quando a gente verifica essa circunstância, pessoal, tanto da solidariedade quanto da divisão, a gente tem que analisar a questão também da subrogação do devedor. Ou seja, quando o fiador ele paga a dívida e ele se subroga nos interesses, né, do credor perante o devedor e perante os demais cofiadores, né? Olha lá, né? Quando o fiador ele assume e cumpre a obrigação assumida pelo devedor perante o credor, ele se subroga, ele se substitui na posição desse cara, né, nessa obrigação. Então ele vai poder exigir do devedor, se tiver outros fiadores, o pagamento da obrigação. Quando a gente tem outros fiadores, né, a gente só tem uma peculiaridade aqui. O fiador que pagou a dívida não vai poder exigir dos demais a dívida por inteiro, mas somente a cota que eles couber, tá certo? Então a gente tem essa peculiaridade aqui, ok? Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora das hipóteses que causam a extinção da fiança. Primeiro, a morte do fiador, né? O artigo 836 ele é bem claro. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso que não será por mais... Desculpa, gente, artigo 830 a gente já falou, né? Vamos falar sobre o artigo 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Na verdade é o seguinte, né? A responsabilidade do fiador vai até a data do seu falecimento, né? E vai ser transportada ao que ele deixou a título de herança, mas o patrimônio dos seus herdeiros não vai responder, tá certo? Só aquilo que ele deixou a título de herança, é o limite, né?
E os demais casos, pessoal, é o artigo 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado. 1. Se sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor, ou seja, o credor conceder dilação de prazo para pagamento, né, do devedor da obrigação. Né? Se isso aconteceu, o devedor está desobrigado, o fiador está desobrigado dessa obrigação. 2. Se por falta do credor for impossível subjugação nos seus direitos e preferências. Vamos imaginar o seguinte, né? O credor ele renuncia a uma garantia real que o devedor tinha concedido juntamente, né, com a fiança. Né? Além da fiança que ele foi constituído, o devedor também deu uma garantia real. Aí o credor renuncia a essa garantia real. Né? Quando isso acontece, o fiador, né, por estar prejudicado nos seus direitos de eventual, né, reembolso das despesas que ele vai ter, ele sai fora dessa relação jurídica. Ele está livre, o fiador. Tá? E o 3, pessoal. Se o credor, no pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção, que é a dação em pagamento, né? O credor ele aceita objeto diverso daquele que tinha sido fixado na obrigação. Quando isso acontece, o fiador também está desonerado dessa obrigação. Ok? E por fim, agora a gestão de negócios, pessoal. O que é a gestão de negócios? Olha o conceito que o artigo 861 do Código Civil passa para nós. Ó. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível do seu dono, ficando responsável a este e as pessoas com quem tratar. Só que é o seguinte, pessoal, pessoa, né, ela acaba tomando conta de uma determinada circunstância patrimonial, né, de outrem, sem autorização desse titular, normalmente numa situação de emergência, né, para que esse cara não sofra nenhum tipo de prejuízo. Um exemplo bem interessante, né, que a gente viu na doutrina, olha lá. A pessoa sofre um acidente de carro e tem lá uma fratura na perna. E um terceiro, vendo essa circunstância, vai lhe prestar socorro. Então leva essa pessoa até o hospital, contrata um ortopedista particular para que ele possa ter um bom atendimento, né, o melhor possível, e não sofrer nenhum tipo de prejuízo. E depois, evidentemente, que a hora que essa pessoa tiver recobrado, né, consciência e a responsabilidade pelos seus atos, ela vai pessoalmente arcar com o pagamento desse médico, porque é o que se presumiria, né, que ela tomaria, né, a melhor atitude possível para cuidar da sua saúde, né? É o que a gente fala da gestão de negócios. Alguém sem autorização, né, sem a prévia autorização do proprietário, do titular, age como se fosse ele, né, sempre buscando a garantir os seus melhores interesses, evitando que ele tenha prejuízos. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre também a questão da prévia autorização. Lógico, se a gente tivesse prévia autorização, a pessoa estaria agindo em nome do titular. Quando ela está agindo em nome do titular, a gente está falando do contrato de mandato. Seria um mandatário, né? Sem dúvida alguma. Olha o que o artigo 862 fala para nós, pessoal. Lógico que essa questão ela vai ter limitações, né? Primeiro, se a gestão for iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que teriam sobrevivido, ainda quando se houvesse abatido. Esse abatido, na verdade, é um erro de grafia do legislador, tá? Não é abatido, é abstido, ou seja, deixado de agir. Então, como que vai funcionar a gestão de negócios, né? O gestor ele vai agir em nome do titular e vai agir de maneira a procurar cuidar do negócio, né, dos seus interesses patrimoniais da melhor forma, né? E agindo dessa maneira, o gestor vai ficar responsável, pessoalmente, inclusive, pelos atos que o gestor o titular do negócio vai ficar responsável por arcar com os atos que o gestor tenha praticado, tá certo? Por indenizar, né, por assumir essas obrigações que foram pactuadas, tá certo? Agora, se ele agiu de forma contrária, né, à vontade do titular, né, vontade essa manifesta ou presumível, ele vai ser responsável por todos os atos e por todos os prejuízos que ele causar, inclusive decorrentes de caso fortuito, exceto se ele comprovar que mesmo que ele não tivesse feito nada, o prejuízo iria acontecer. Quais são as obrigações do gestor de negócios aqui, pessoal? Primeiro, comunicar a gestão ao dono do negócio, aguardando a resposta sempre que possível. Então, a partir do momento que ele agiu em nome do titular do negócio jurídico, ele tem que comunicar esse cara ou seus familiares, né? Artigo 865, ó. Enquanto o dono não providenciar, zelará o gestor pelo negócio até
até o levar a cabo, esperando, se aquele falecer durante a gestão, as instruções dos herdeiros, sem se descuidar, entretanto, das medidas que o caso reclama. Então ele vai tomar conta, vai avisar e vai procurar cuidar de maneira a evitar prejuízos, né, aos seus titulares, certo? Mas sempre tem que comunicar. Destinar todo o cuidado necessário na administração do negócio, ressarcindo o proprietário de qualquer prejuízo decorrente de culpa na sua gestão, né? Bem claro isso. É 866 do Código Civil, olha lá. O gestor envidará toda a sua diligência habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. C. Não realizar operações de risco, mesmo que o dono costumasse fazê-las, nem privilegiar os seus interesses pessoais em detrimento daqueles do proprietário, que é o artigo 868. O gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, né? Ou seja, não estejam no cotidiano, né, do exercício daquela determinada atividade empresarial, ainda que o dono costumasse fazê-las. Mesmo que o dono normalmente executasse tais atividades, ele não vai fazer, ele tem que ser extremamente conservador, fazer só o mínimo necessário, ou quando preterir o interesse deste em proveito dos seus. Lógico, né? Se o gestor de negócios agir pensando nele próprio e esquecer os interesses do titular do negócio, ele vai arcar com todos os prejuízos que ele der motivo, né? E as obrigações do dono do negócio, pessoal? Olha lá, artigo 869, né? Se o negócio for utilmente administrado, né, de maneira correta, proba, honesta, cumprirá o dono as obrigações contraídas em seu nome. Então, tudo aquilo que o gestor de negócios fizer, o titular, né, o dono do negócio jurídico, vai ter que arcar, vai ter que responder, embolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito com juros legais desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que houver sofrido por causa da gestão. Então, tudo aquilo que o gestor gastou vai ter que ser reembolsado pelo titular do negócio jurídico, inclusive eventuais prejuízos que ele tiver tomado, né? Parágrafo 1º. A utilidade ou necessidade da despesa apreciar-se-á não pelo resultado obtido, mas segundo as circunstâncias da ocasião em que se fizerem. Parágrafo 2º. Vigora o disposto nesse artigo, ainda que quando o gestor, em erro quanto ao dono do negócio, der a outra pessoa as contas de gestão. Então, não há escapatória, mesmo que porventura o gestor de negócio errar, né, quem seja o seu titular. E o artigo 873 fala da ratificação, né, do dono do negócio, né, que é a confirmação dos atos praticados pelo gestor de negócio. A ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão e produz todos os efeitos do mandato. Então, se o titular do negócio jurídico confirmar tudo aquilo que o gestor fizer, ratificar, essa ratificação vai produzir efeitos desde o momento que esses atos foram praticados, e a partir dali a gente não tem uma gestão mais, a gente tem um contrato de mandato, né? Porque houve a autorização do titular. Meus amigos, era isso que a gente tinha para falar a respeito dessas modalidades de contrato. Fique à vontade para interagir conosco através da nossa fanpage, né? Procurem lá, @professor José Eduardo, curtam a nossa página. Também através do nosso canal no YouTube, fiquem à vontade. Grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.